Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como vai passado a noite de ayer, de dia lunes? Espero que todos tenham tido uma noite maravilhosa e um amanhecer muito bueno e maravilhoso também. Que todos tenham muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Legamos hoje em Lovideu de la manhã de dia 14 de julho de 2026, 14º dia do mês 7 de 2026, vamos legando ao dia de martes, hoje dia martes, em Lovideo de la manhã. Vamos falar de los incisos que se passaram em final de la noite de ayer de lunes, em la madrugada de martes, hasta o momento de Lovideo de la manhã, temprano de martes também. Bueno, amigos seguidores, iniciaremos com um sismo que se passou em Chile. Chile houve um sismo de 3.1 na escala Richter, a 101 km de profundidade, a las 9:26 da noite de ayer. Chile 3.1 barra intensidade, lejos de la Terra, 101 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento em Chile. Depois Chile novamente a 3.12 na escala Richter, a 264 km de profundidade, lejos de la Terra, barra intensidade, sentindo leve pequeno movimento Chile, com esse 3.12 que se passou às 9:36 da noite de ayer. Novamente Chile, 3.0 na escala Richter, a solamente 33 km de profundidade, a las 9:36 da noite de ayer. Chile 3.0 sentindo leve pequeno movimento, pois foi cerca da Terra, 33 km de profundidade. Chile 3.0 barra intensidade. Depois Peru 3.7 na escala Richter, a solamente 38 km de profundidade, a las 9:55 da noite de ayer. Peru 3.7 sentiu mover-se, pouco pero que há sentido, pois foi cerca da Terra, 38 km de profundidade. Seguindo Peru novamente, Peru 3.5 na escala Richter. Peru 3.5 a solamente 61 km de profundidade, a las 10:59 da noite de ayer. Peru 3.5 sentiu movimento também, pouco pero que é sentido novamente, pois foi cerca da Terra a solamente 61 km de profundidade. Peru, atenção Peru, terceira réplica seguida. Peru 3.0 na escala Richter, donde sempre miramos solamente Chile tendo 3 réplicas seguidas. Peru houve novamente um sismo de 3.0 na escala Richter, a solamente 250 km de profundidade, lejos de la Terra, barra intensidade Peru 3.0, sentiu mover-se Peru novamente às 12:07 da madrugada. Depois Colômbia, 3.12 na escala Richter, a 140 km de profundidade, a la 1:53 da madrugada. Colômbia 3.12 barra intensidade, lejos de la Terra, 140 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento Colômbia. Novamente Colômbia, 3.3 na escala Richter, está em la região, cerca Peru, Colômbia. Novamente Colômbia, 3.3 na escala Richter, a 149 km de profundidade, a las 12:17 da madrugada. Colômbia 3.3 sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra também este sismo igual o de 3.2 que foi lejos de la Terra, 140 km de profundidade. Agora, novamente, hablamos 3 réplicas de Peru. Mirem, quando há réplicas, há um grande indicativo que vem um evento mais forte. Mirem bem, Peru, agora um sismo de 5.6 em la escala Richter, quase chegando a 6.0 Peru. Atenção Peru no dia de hoje, pois 5.6 em la escala Richter, mesmo sendo lejos de la Terra, 140 km de profundidade, sentiu muito forte Peru, muito forte, 5.6 em la região de Cusco. Se passou em Cusco este sismo mais forte de Peru, que se passou às 3:21 da madrugada. Depois Equador 3.12 na escala Richter, a solamente 37 km de profundidade, às 3:49 da madrugada.
Equador 3.2, barra intensidade, cerca da Terra 37 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento. Depois Bolívia 3.0 na escala Richter a 237 km de profundidade, a las 5:37 da madrugada. Bolívia 3.0 sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos da Terra. Depois Chile 3.0 na escala Richter a 109 km de profundidade, a las 7:04 da manhã de hoje. Chile 3.0, barra intensidade, sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos da Terra. Depois Chile novamente 3.6 na escala Richter, a 80 km de profundidade, a las 8:09 da manhã de hoje. Chile 3.6 sentiu mover-se, pouco pelo que é sentido, pois foi cerca da Terra 80 km de profundidade. Depois Bolívia 3.4 na escala Richter, a 221 km de profundidade, a las 8:14 da manhã de hoje. Bolívia 3.4, barra intensidade, lejos da Terra, sentindo leve pequeno movimento. Depois Chile 3.3 na escala Richter, a 117 km de profundidade, a las 10:25 da manhã de hoje. Chile 3.3, sentindo leve pequeno movimento, pois foi lejos da Terra, 117 km de profundidade. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 3.0 na escala Richter, a solamente 42 km de profundidade, a las 11:33 da manhã de hoje. 3.0 Chile, barra intensidade, cerca da Terra, 42 km de profundidade, sentindo leve pequeno movimento. Tá bem, amigos seguidores? No seu vídeo dá seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los que se passaram esta final da manhã de hoje, em la tarde e início da noite de hoje, de dia martes, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.